Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático dentro da Palavra de Deus e com o assunto liderança, sim, aprendendo com o rei Davi. O rei Davi, um líder acima da média, sim. Davi, ele liderou acima da média no seu reinado. A Bíblia diz que Deus, dando a oportunidade a Davi de reinar sobre todo o Israel, no capítulo de número 5, Deus, o Senhor, então vai estabelecer a bondade sobre a vida do mesmo, quando nós vamos compreender que Davi foi alguém escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor para realizar uma grande tarefa e uma grande missão. Nós vimos também Deus aprovando a sua liderança, sim, Deus dando a oportunidade ao mesmo e confirmando a sua liderança sobre todo o Israel. Nós vamos compreender isso no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 5. Deus entregando então a Davi essa responsabilidade. E Davi tinha pelo menos 4 características poderosas, 4 ferramentas essenciais na sua vida que o tornou um líder acima da média, um líder relevante. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos compreender que Davi sempre estava na frente da guerra, sempre estava junto com seus companheiros debaixo da direção divina. E a Bíblia vai nos destacar 4 ferramentas, 4 poderosas disciplinas que Davi exercia e obtinha em sua vida. A primeira disciplina que Davi tem e que tinha em sua vida e que o tornou um líder acima da média e que também nos tornará um líder acima da média é a humildade. Sim, Davi era alguém que carregava em sua vida a humildade. Ele sempre procurava estar trocando ideias com seus patriotas e também com seus liderados. Davi, então, ele carregava a humildade e diz a Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo de número 5, vai nos esboçar que o Senhor, ele abate aquele que é soberbo, porém dará graça aos humildes. O Senhor, ele estende a mão e se compadece daquele que é humilde, ou seja, a humildade, ela excede a honra. Quando o ser humano é humilde, ele é honrado pelo Senhor e honrado pelos homens. Então Davi, ele carregava humildade sobre a sua vida. A Bíblia vai destacar também uma segunda virtude e uma segunda disciplina que Davi tinha e que nós precisamos ter para exercer uma liderança com sucesso e sermos um líder acima da média, é a generosidade. Davi era generoso, sim, ele era generoso com a sua casa, ele era generoso com aqueles que estavam próximos de si e ele era generoso com a sua liderança, com o seu exército. A Bíblia nos destaca que uma das vezes que ele vai à batalha com 400 homens, ele pede que 200 fica guardando a bagagem e que 200 vai à guerra. A Bíblia destaca que eles, pela direção de Deus, vencem a guerra e ele então reparte o despojo com todos aqueles 400 homens que estavam ali na batalha. Ou seja, Davi era alguém que não pensava apenas em si próprio, mas era alguém que liderava com generosidade. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Seja generoso e Deus fará que você vai triunfar
no seio de sua liderança. Uma terceira disciplina que ele carregava sobre a sua vida, e uma qualidade essencial, era o temor ao Senhor. Sim, Davi, ele temia ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele errou, e este episódio está destacado no Salmo de número 51, ele vai suplicar a misericórdia de Deus. A Bíblia vai nos revelar que quando Natã, o profeta ou vidente da época, vem até Davi para anunciar a sua transgressão e que Deus, o Senhor, precisara que ele se arrependesse, Davi então agora se joga no chão. E Natã então fala a ele dizendo: preferes ficar na mão de Deus ou na mão dos homens? E Davi então prontamente se arrepende e diz: eu prefiro ficar na mão de Deus. E ele então agora pede e clama por misericórdia. E no Salmo 51, ele vai pedir para que o Senhor o purifique, para que o Senhor o dê a alegria da salvação e para que o Senhor deixe que o Espírito o dirija para todo o sempre. Bendito seja o Senhor. O temor ao Senhor fez que com Davi triunfasse em meio à sua liderança e fosse um líder acima da média, pois a Bíblia vai nos revelar que o temor ao Senhor é o princípio de toda a ciência e de toda a sabedoria. Tema a Deus e a tua liderança será um sucesso para a glória do Senhor. Uma quarta disciplina que nos torna líderes relevantes e acima da média, meu querido irmão, está em destaque. Sim, está evidente nas Escrituras e também na vida daqueles líderes que fazem sucesso ou que têm um grande destaque nos nossos dias. A primeira virtude que Davi tinha é que ele era humilde. A segunda era que ele era generoso. A terceira era que Davi então tinha temor ao Senhor. E a quarta é que ele carregava sobre si, aleluia, a presença de Deus. Ou seja, ele tinha a presença de Deus como essencial em sua vida. Ainda que ele era um homem qualificado, ainda que ele era um homem que tinha muita sabedoria, ainda que ele era um homem que tinha muito conhecimento e recebeu um destaque, uma aprovação dos reis da época e de todos os seus patriotas, ainda que Davi foi reconhecido pelos homens, mas Davi ele priorizava a presença de Deus em sua vida. Um líder que prioriza a presença de Deus em sua vida, logo ele recebe destaque e é um líder acima da média. Davi atribuía tudo a Deus. Davi ele atribuía tudo à graça, à misericórdia e o poderio de Deus, porque ele entendia que sem Deus, sem a graça de Deus, sem a direção de Deus, sem a virtude dos altos, ele não chegava a lugar algum. Davi, ele quando está reinando sobre todo Israel, e ele percebe que o símbolo da presença do Senhor não estava sobre a cidade, ele manda trazer. E ele então se alegra com todos, fazendo uma grande festa, porque a presença de Deus estava sobre o seu reinado, a sua vida e todos os seus liderados para a glória do Senhor. Convide Deus para fazer parte de sua liderança. Priorize as coisas de Deus e certamente Deus fará você triunfar neste ano de 2023 e também nos demais anos para a glória do Senhor. Deus quer que você triunfe. O desejo de Deus é que você tenha êxodo para que o seu nome seja glorificado. Tenha humildade,
tema ao Senhor, seja generoso e carregue a presença de Deus em sua vida, priorizando as coisas do alto. Deus te abençoe, um grande abraço